Olá aos amigos e amigas do Centro Espírita Ibirajara. Desde já, muito agradecida por mais essa oportunidade de estarmos juntos, refletindo um pouquinho sobre a nossa querida doutrina espírita. Trazemos para todos um abraço fraterno dos nossos amigos do Grupo Espírita Fraternidade Irmão Abraão, que fica aqui no bairro Tabu, em Senador Camará, né? Pertinho de Bangu, aqui na zona oeste da cidade, para todos os queridos e queridas do Ibirajá. Bom, o nosso tema é adoração exterior, vida contemplativa, que é encontrado no capítulo 2 da Lei de Adoração, da parte terceira de O Livro dos Espíritos. Na realidade, são dois assuntos tratados separadamente, mas que se complementam. Ou seja, a adoração exterior pega da questão 653 a 656. Vida contemplativa é a questão 657. O que nos cabe é falar sobre as questões 655 e 656, a adoração exterior, e a questão 657, vida contemplativa, que elas se correspondem, como toda doutrina sempre se corresponde, certo? Vamos às nossas reflexões, iniciando com a concepção de lei natural e de lei moral. Por quê? Porque a parte terceira do Livro dos Espíritos são as leis morais, a lei que nos rege a nós espíritos e que fazem parte da lei natural, logo, da lei criada por Deus. Então, a lei natural pode ser entendida como eterna, criada por Deus, a qual garante a ordenação de toda a sua criação. Tudo que foi criado possui um propósito e uma participação na ordem natural das coisas. Todo o funcionamento do universo está ordenado para funcionar bem, de acordo com a vontade de Deus, porque a sua lei é eterna e é perfeita, criado por Ele, tudo é perfeito, imutável e consoladora, acima de tudo. No nosso caso, as leis morais regem a nossa vida, responsável por guiar as ações morais do ser humano, e elas estão impressas por Deus nas nossas consciências. E o Espiritismo nos ensina que a lei de adoração faz parte das leis morais. Mas o que é adoração? Na origem do grego, consiste no ato de adorar os deuses. Foi criada, para designar esse movimento. Dobrando os joelhos ou prostrando-se e beijando a terra ou uma imagem que representasse o Deus de adoração daquela comunidade, daquela pessoa, daquela família. Colocar-se nessa posição comunicava a ideia básica de submissão. O ato de curvar-se e ir até o ponto de beijar os pés significa dizer que reconheço a minha inferioridade e a sua superioridade. Coloco-me à sua disposição. Simbolicamente, é como se nós estivéssemos fazendo isso com Deus, colocando o nosso coração, a nossa vida em suas mãos, porque temos plena consciência da sua superioridade e de que Ele vai designar tudo que é de melhor para a gente, porque o nosso Pai, nosso Criador amado, é o amor absoluto. E a sua justiça, por Ele ser um amor absoluto, é misericordiosa, acima de tudo.
Tanto é que nós temos a reencarnação e que nós estamos em processo evolutivo, porque a marcha do progresso nunca para, certo? Então, a gente lembrou aqui do ato do apatez, né? O que Jesus faz naquele final? Se deste, pega uma toalha, né? Um pano, uma toalha, uma bacia e vai lavar os pés dos seus discípulos. Porque quando nós estamos servindo ao nosso próximo, do fundo do nosso coração, com o entendimento pleno dessa lei, nós estamos, em essência, adorando a Deus. Estamos servindo a Deus. Aí, continuando. O Espiritismo ensina que a adoração consiste na elevação do pensamento a Deus. De Deus, pela adoração, aproxima o homem sua alma. Esse conceito encontramos na questão 649 do Livro dos Espíritos, que inaugura justamente as explanações sobre esta lei moral. Sendo assim, a adoração compreende um conjunto de atitudes perante a obra de Deus. Ou seja, não é uma coisa estática, é ação. Tanto é que qual é o lema da doutrina espírita? Fora da caridade não há salvação. Ou seja, é agir no amor, é o trabalho, é a prática do bem, na medida do nosso possível, e no caso nós estamos mais em processo ainda de aprendizagem do que efetivamente mergulhados, imbuídos nesse sentimento maior de caridade, conforme Jesus nos ensinou. Continuando. A questão dos cultos exteriores e a intenção por detrás deles são os questionamentos levantados sobre as práticas religiosas em sua significação para aquele que a pratica. Ou seja, a questão 655 busca pensarmos sobre isso, sobre essa questão do culto. Tanto é que o Kardec faz a seguinte pergunta: merece censura aquele que pratica uma religião em que não crê do fundo da alma, fazendo-o apenas pelo respeito humano e para não escandalizar os que pensam de modo diverso? Ou seja, quando a gente sabe que grande parte das denominações religiosas tem seus rituais, tem seus cerimoniais, de realizá-los por realizar, porque isso é uma questão cultural, isso é um hábito familiar, né? E não fazer, não participar daquilo, é como se fosse uma ruptura com os laços de família, são os laços sociais, a gente sabe disso. Então, Kardec está indo por esse campo. E os espíritos dizem que tudo depende da intenção. Se a intenção for a promoção do bem, a promoção da paz, da harmonia, isso não significar uma violência, digamos assim, ressentimentos, mágoas, etc. Para aquele que está praticando, está tudo bem. O problema está quando isso é utilizado como objeto de manipulação, certo? Como objeto de submeter o outro às nossas vontades, às nossas crenças, esquecendo-nos de entrarmos em comunhão com Deus. Então, nesse momento, nós não estamos mergulhados na lei de adoração. Nós estamos fazendo algo pelo nosso interesse, pela nossa satisfação, ou seja, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade é que está movimentando esses atos. E aí, a gente estava pensando aqui, porque tem outra questão que a gente precisa parar para pensar aqui, é de que precisamos estar questionando sempre
Se nós não estamos no nosso dia a dia com relação ao espiritismo, tendo um comportamento similar a esse, de estarmos fazendo as coisas, digamos, no automático, pelo hábito, e esquecendo do principal, que é justamente essa questão da comunhão com Deus através dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos melhores. Por que isso, gente? Porque nós somos espíritos que milenares, enfim, que temos reencarnações, 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 e podemos dizer com certeza que vivenciamos essas outras denominações religiosas que vem todo um ritualismo, né, todo um cerimonial, e isso ainda está muito arraigado na gente. Agora, com a doutrina espírita, com todos os conhecimentos que elas nos trazem sobre a questão do pensamento, do sentimento, a questão da, da prática da oração, que é o assunto que vai adentrar a seguir deste que a gente está falando, né? As próximas palestras devem ser sobre a prece, que é o item de sequência aqui desses dois assuntos que a gente está conversando. Tinha todo um ritual, né? Todo um cerimonial, tudo muito fechado, muito estreito, que a gente ficava muito mais preocupado com isso do que efetivamente dessa comunhão com Deus, até esquecendo disso. E a doutrina espírita vem resgatar essa praxis, né? Essa ação concreta de comunhão que é feita pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos, pelas nossas ações no bem, certo? Que é o que nosso Mestre Jesus nos ensinou e na prática, porque Jesus estava a todo momento em comunhão com Deus, em quaisquer situações em que ele se encontrava. E nos lembrando que não nos cabe censurar, nem criticar, nem apontar o dedo, digamos assim, como juízes contumazes do que é certo e do que é errado, para companheiros e companheiras nossos que ainda estão vivenciando estes momentos, por companheiros e companheiras que, mesmo não tendo uma crença, digamos assim, firme em todos aqueles rituais, em todos aqueles cerimoniais dos quais eles fazem parte, mas fazem isso pela boa convivência com a sua família, muitas das vezes, porque sabemos o quanto isso é complexo e complicado para as pessoas. Porque o mais importante não é, sobretudo, qual é a intenção. Quando ele está sozinho com ele mesmo, quando nós estamos sozinhos com nós mesmos, melhor dizendo, a gente está entrando em comunhão com Deus, a gente está praticando a lei de adoração. Continuando, né? A gente lembrou de uma passagem de Jesus, que é da tradição dos fariseus, chamada, né, designada tradição dos fariseus, que a gente encontra em Mateus 15, do versículo 1 a 20, e em Marcos 7, do versículo 1 ao 23, e que ela é comentada, inclusive, em O Evangelho segundo o Espiritismo, do item 8 ao 10, do capítulo 8. O capítulo 8 é os que têm puro coração. A passagem, rapidamente, é aquela em que os discípulos estão comendo e não, eles vão pegar os alimentos e não seguem aquele ritual de lavagem das mãos que tinha na época. E os fariseus questionam Jesus, e Jesus vem com aquela célebre máxima: não é o que entra na boca que contamina, mas o que sai da boca, né?
que é a questão da palavra dessas questões. E no do item 8 ao 10, Kardec deu justamente o título de verdadeira pureza e mãos não lavadas, do qual a gente tirou lá do item 10 um trechinho para ilustrar isso que a gente está conversando a respeito. E diz assim: os judeus haviam desprezado os verdadeiros mandamentos de Deus para se aferrarem à prática dos regulamentos. Faziam caso de consciência. Ou seja, eles praticavam aquilo mesmo, para eles o que era certo era, se não seguisse aquele regulamento, para eles eles não estavam cometendo um pecado perante Deus. A substância, muito simples, acabara por desaparecer debaixo da complicação da forma, ou seja, a prática da lei do amor, a prática da caridade, essa comunhão de pensamentos acabava se perdendo diante de detalhes tão pueris e não fazem diferença para Deus no nosso dia a dia. Sendo assim, o recado que fica para a gente é para nós tomarmos cuidado com relação a essas questões no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, nas nossas atividades com as nossas famílias, nas nossas atividades na casa espírita, sobretudo, no movimento espírita, seja o que for, para não nos deixarmos engessar por um monte de regras, um monte de normas que acabam nos afastando desse propósito maior da reencarnação, que é cada vez mais estreitarmos os nossos laços com o nosso Mestre Jesus para podermos ir até o nosso Pai Celestial. Porque Jesus mesmo disse que para irmos ao Pai, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E a questão 656 leva à reflexão sobre a finalidade de nos reunirmos em uma religião, que está falando da lei de adoração como um todo, não é? O que constitui uma reunião séria. No caso da doutrina espírita, vamos pegar Kardec, o que constitui uma reunião séria? O que Kardec pergunta na questão 656? A adoração individual será preferível à adoração em comum? Por quê? Porque todos esses cerimoniais, esses rituais, são feitos em comunidade, dentro de um espaço sagrado, né? Um espaço próprio para aquilo. E aí, então, diante de todas as respostas que os espíritos vêm dando, e dessa última, aí Kardec fala isso. Então, o que os espíritos nos respondem? Que reunidos pela comunhão dos pensamentos e dos sentimentos, mais força tem o homem para atrair a si os bons espíritos. O mesmo se dá quando se reúnem para adorar a Deus, ou seja, é indiferente, tudo depende dos sentimentos que nós estamos envolvendo. A gente sozinho, com uma fé forte, com convicção na vida futura, no amor de Deus, na sua misericórdia, a gente está adorando a Deus. Se a gente estiver em grupo, então, maravilhoso, todo mundo ali reunido com esse propósito, sem uma preocupação se está certo, se está errado, se tem que ficar mais à direita, se tem que ficar mais à esquerda, a gente está ilustrando, se tem que, qual é a cor disso, cor daquilo, preocupado com isso, aquilo, a gente tiver nessa comunhão de pensamento, a gente forma uma corrente, né? Uma corrente poderosa de amor, e que essa corrente de amor é capaz de reverberar além dos muros daquele espaço sagrado que nos coloca naquele momento. Só que a gente tem que lembrar o seguinte, que a doutrina espírita fala, que o Cristo já falava, que é para a gente se recolher no nosso quarto, ou seja, dentro de nós, em quaisquer lugares que nós estejamos,
Se a gente eleva esse pensamento, se a gente forma essa corrente, essa emanação de amor acontece. Não, não é o espaço que propicia isso, mas somos nós, os nossos sentimentos, os pensamentos que nós estamos reverberando, que fazem desse espaço sagrado. Claro que sabemos que, como nós somos espíritas, que a casa espírita, ou o centro espírita, como preferirem, tem uma equipe espiritual, que são eles que coordenam todo o trabalho, mas que como a gente colocou aqui, uma reunião séria, seja ela de que atividade for da casa espírita, para acontecer, nós temos que estar em comunhão com esses companheiros. Senão, para que um espaço daquele? Certo? Então, a comunhão de pensamentos, aqui que está falando disso, é tão poderosa quanto o nosso recolhimento. O que, que é uma oração de uma mãe, também de um pai, de duas mães, dos pais, seja lá quais configurações familiares que sejam, por um ente querido seu que está sofrendo? O quanto isso é poderoso, não é mesmo? E aí entramos na questão da vida contemplativa, a questão 657, que arremata isso daqui. Kardec destacou porque isso é uma prática de várias denominações religiosas, e às vezes a gente pode se pegar nisso daí. Vamos contar rapidamente o histórico desse termo. Bem, a vida contemplativa, na realidade, a questão da contemplação, ela foi destacada pelo filósofo Aristóteles, discípulo de Platão, que por seguinte foi discípulo de Sócrates, né? 200 e pouco, 300 anos antes de Cristo. Aristóteles tinha uma filosofia que, que trazia e que ainda hoje reverbera, inclusive as religiões, principalmente ocidentais, se apropriaram dessa teoria, digamos assim, aristotélica, é, de que todas as ações humanas têm um fim, e que esse fim, em essência, é a felicidade. Tanto é que ele fala que a felicidade é o sumo bem, ou seja, é aquilo que todos nós, seres humanos, todos, estamos é, buscando. Mas ele fala também que essa felicidade plena, essa felicidade verdadeira, ela só é conseguida com a prática do bem, mas que nós, seres humanos, temos três formas de conceber essa busca, essa conquista, digamos assim, de felicidade. Uma é a, a, a vida guiada pelo prazer, ou seja, as questões da matéria, né? Aquilo que supre os nossos desejos de forma imediata, a felicidade está ali, e aí a gente vai se envolvendo nisso cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, nos distanciando da nossa essência, porque nós sabemos que essa questão de estarmos mergulhados só para a satisfação dos nossos desejos, das nossas questões físicas, materiais, desculpa, acaba cansando, não tem sentido maior. E ele fala que a segunda forma é, é a vida política. E aí, veja bem, ele chama de vida política a busca pelo prazer, pelo prestígio, por ser adorado pelas pessoas, sabe? Aquela coisa do eu sou fulano de tal, essas hierarquias, essas questões do poder.
que também em si só é vazio, porque a gente pode acabar, é, porque isso é mais um ato da vaidade, porque nós queremos as pessoas se submetam à nossa vontade, do que algo feito para o bem de todos, para o nosso próprio bem, para o bem de todos. E aí ele vem a terceira, que é justamente a contemplação, a vida contemplativa, que é a essência do filósofo e do sábio. O que seria essa questão contemplativa? É a buscar o bem por ser um bem, a partir do exercício da razão, ou seja, voltar-se para dentro de si mesmo. É aquele ato da reflexão, do pensar, do alimentar a consciência do que realmente importa na vida, que é uma existência pautada nos valores perenes, que são as virtudes. E é esse exercício. Com isso, que é algo desperto pela razão, faz com que a gente busque o bem pelo bem. E aí sim a gente consiga vivenciar a felicidade como sumo bem e na nossa essência. Com o decorrer do tempo, as várias denominações religiosas foram se apropriando dessa designação e chegando até essa nossa modernidade, o que que nós vemos? E aí a gente vai pegar um conceito que a gente viu num site da Confederação Brasileira de Bispos, mas que pode ser, mas que pode se estender por várias designações religiosas e às vezes até por comportamentos nossos, que fala assim, que a vida contemplativa é a mais alta expressão da religiosidade. Por quê? Porque é a mais alta atividade do ser humano por colocar a inteligência na contemplação da infinitude do Ser Supremo e mergulhar a alma assim elevada na quietude do amor. Cria-se ao redor do contemplativo um silêncio para que nenhuma perturbação o distraia desta fixação em Deus, ou seja, é se afastar completamente do mundo. É se afastar com a quietude da alma, ou seja, do barulho do mundo, das coisas da matéria, tudo que dá prazer, isso e aquilo, se isolar para não se contaminar pela impureza deste mundo, para viver eternamente, entre aspas, na pureza desse pensamento elevado a Deus, ao infinito, e se abastecendo dessas questões. É aquela vida de isolamento. E aí, a gente, a gente pensou, né? Porque seria um sacrifício, né? E aí a gente pensou naquela questão: qual é o sacrifício que mais agrada a Deus, mais agradável a Deus? Que é uma questão também discutida no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, no item 8, que é o sacrifício mais agradável a Deus. E sacrifício significa o ato de passar da esfera do profano para a esfera do sagrado. Ou seja, sair dessa condição mundana e entrarmos em contato com Deus, entrarmos em contato com a nossa essência. E a gente destacou um trechinho desse item 8 para a gente refletir sobre isso, né? O que é esse ato contemplativo efetivamente? O que esse isolamento faz com a gente? Do que ele nos priva, sobretudo?
Jesus ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o que o homem faça do seu próprio ressentimento. Será que quando a gente se isola efetivamente do mundo, a gente consegue se libertar dos nossos ressentimentos, das nossas mágoas, das nossas angústias? E realmente isolar-se significa quietude da alma? Antes de se apresentar para ser por ele perdoado por Deus, né? Precisa o homem haver perdoado. Se eu estou isolado, estou nesse ato de meditação o tempo todo, eu estou exercitando essa questão do perdão ao próximo? Precisa o homem haver perdoado e reparado o agravo que tenha feito a algum de seus irmãos. O que eu estou devolvendo para a humanidade dos males que eu causei, se eu estiver nesse comportamento, nessa vibração, digamos assim, contemplativa, como a gente leu anteriormente? O cristão não oferece dons materiais, pois que espiritualizou o sacrifício. Ou seja, o que isso significa, queridos e queridas? Espiritualizar o sacrifício é a busca constante e incessante de estarmos em comunhão com Deus através da prática da caridade. Por isso que fora da caridade não é salvação. Tanto que, olha o Kardec pergunta na questão 657, olha o que os espíritos respondem. Tem perante Deus algum mérito os que se consagram à vida contemplativa, uma vez que nenhum mal fazem e só em Deus pensam? Olha o que os espíritos nos respondem. Não, porquanto se é certo que não fazem o mal, também o é que não fazem o bem, que são inúteis. Olha que coisa forte. Nós temos que ter cuidado para não estarmos entrando, estarmos nessa categoria, gente. Ademais, não fazer o bem já é um mal. Deus quer que o homem pense nele, mas não quer que só nele pense, pois que lhe impôs dever a cumprir na terra. Por quê? Porque a gente serve a Deus a partir de toda essa dinâmica, toda a nossa gênese, de estarmos com o outro. Além do que, qual é o ensinamento que Jesus nos dá, já caminhando para o nosso final? Vamos lá lembrar? No Evangelho de Lucas, capítulo 15, Jesus conta 3 parábolas em sequência, que é a parábola da misericórdia, desculpa, a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e dos 2 irmãos, que é a do filho pródigo, a gente conhece mais como filho pródigo, que são chamadas das parábolas da misericórdia. Por que isso? Pelo cenário que se encontra. Inicia-se essa narrativa nesse Evangelho de Lucas, dizendo que Jesus estava num pátio na cidade, né? Acho que na Judéia, desculpa por eu não lembrar qual a localização, mas isso não tem importância em si para o momento. Estava ele lá, no meio-dia, um horário assim, ele sentou lá num lugar e várias pessoas que eram consideradas de má vida naquela sociedade se aproximaram dele. Miseráveis, mendigos, doentes, mulheres ditas de má vida, publicanos, sabe? E eis que chegam alguns de seus discípulos como representantes da elite daquela sociedade, que eles queriam que esses representantes
financiassem, digamos assim, a empreitada do Messias, da implantação do reino de Deus na Terra. Esses representantes dessa elite, ao verem com quem o Messias, o nosso Mestre Jesus, estava congregando, começaram a criticar, né? A falar: nossa, quem é esse Messias? Que reino é esse que está comendo, que está é, é, que está convivendo, digamos assim, com essas pessoas de má vida, né? Começaram a falar isso. E aí Jesus contou essas três parábolas, que são as parábolas da misericórdia. Por que a gente está falando isso? E Jesus, no fundo, na essência dessas três parábolas, Jesus está falando que ninguém está perdido no reino dos céus, que, que o sol, a chuva, tudo que é do nosso Pai é para tudo. E, na essência, ele está mostrando para a gente algo muito precioso, que aquele que é puro não se contamina com o mal. Porém, a pureza dele contamina a todos. E ele é o guia, o modelo nosso. Quando a gente entende essa lei de adoração, de que Kardec não está dizendo que a vida contemplativa é errada, ele está falando do excesso. Porque é necessário, o próprio codificador fala para a gente que o estudo da doutrina espírita requer recolhimento, um ato reflexivo como a gente está fazendo agora. Tem um momento de reflexão, de estudo, da gente pensar, né, de ponderar essas ideias, de ver como é que a gente está, como é que a gente não está, como é que a gente coloca em prática, não coloca. A gente já falou o ouro, mas a gente não pode ficar somente. A gente tem que colocar aquilo que nos é ensinado em prática, porque a reencarnação significa isso, provas e expiações. A gente precisa agir, a gente precisa servir. Então, as duas coisas caminham juntas. É o recado, por exemplo, que a gente vê naquela passagem de Jesus com Marta e Maria, que Marta é a prática e Maria está na contemplação. Inclusive, Jesus diz que Maria está com a melhor parte, mas ele não condena efetivamente Marta. Por quê? Porque ele sabe que as duas se complementam, mas que não se pode ficar só no agir, no agir, no agir, sem pensar também. Assim como você não pode ficar só na reflexão, na reflexão, na reflexão, sem agir na obra do Pai, porque a reencarnação representa isso. A questão 132 do Livro dos Espíritos nos fala o quê? Que a gente reencarna para evoluir, né? Que a reencarnação é um ato, um princípio educativo por excelência, que a gente está em processo evolutivo, que tem as expiações, que é esse lidar com essas situações conflituosas do dia a dia, que fazem com que justamente a gente tenha esse movimento reflexivo para que nós possamos colocar em prática justamente as nossas potencialidades da alma, não só a nosso favor, mas como a favor dos nossos próximos também, do outro, dos nossos irmãos, dos nossos companheiros em jornadas, encarnados, inclusive os desencarnados que nos acompanham. Né? Então, esse recado ele está nos dando o tempo todo. E é isso que Kardec vem nos propondo com essas questões. Não vamos prestar atenção
nessa questão da nossa religiosidade, buscando cada vez mais a espiritualidade, tendo em vista que os nossos irmãos em jornada também assim o estão, e fazendo da contemplação uma ferramenta valiosa, mas que precisa da prática unida a ela. Inclusive, na sequência, como a gente já falou, vem o assunto prece, porque a prece é uma ação, é um ato em essência da adoração, é uma atitude de adoração que requer tanto a questão contemplativa, mas ela também é uma ação, porque no momento em que a gente se coloca em prece, em sintonia com o pensamento elevado, a gente está agindo no bem. Muita paz para todos, um beijo no coração e lembremos de que quem está no leme é o nosso Mestre Jesus. E espírito puro como ele é, ele nos envolve, nos acolhe, nos fortalece com a sua pureza, com a pureza do seu amor, fazendo com que a gente cada vez mais caminhe para ele, para que entremos em comunhão plena como ele, com o nosso Pai Celestial, nosso Criador. Paz e bem para todos.